Olá, turma! Nessa videoaula, nós iremos estudar sobre o sistema gastrointestinal, focando aí nos processos de secreções e também nas fases da digestão. Se nós retornarmos àquelas etapas do processo digestório, nós vamos observar que a secreção é aquela movimentação do material das células para o lúmen e também para o líquido extracelular. E o que seriam essas secreções? Elas são compostas basicamente por água, por eletrólitos e também por enzimas digestivas. Para que a gente consiga passar essas secreções de um determinado local para outro, nós vamos utilizar proteínas transportadoras e também o transporte paracelular, que seria aquele transporte feito entre uma célula e outra, no espaço entre essas células, enquanto que as proteínas transportadoras auxiliam no transporte transcelular, onde esse conteúdo passa por dentro da célula. Nós vamos iniciar pela secreção ácida. Essa secreção ácida ela é produzida diariamente. Nós produzimos cerca de 1 a 3 litros aí de secreção ácida na região aí do nosso estômago, o que deixa um pH aqui muito ácido, aí bem próximo de 1. Se a gente ampliar essas glândulas gástricas, nós vamos observar uma série de diferentes tipos celulares localizados nessas glândulas. Nesse quadro, a gente vai conseguir observar os tipos celulares, as substâncias que são secretadas, a função dessa secreção e também qual é o estímulo necessário para fazer a liberação dessa secreção. Vamos observar inicialmente que nós temos células mucosas superficiais aqui. Elas são importantes para produzir o muco, e esse muco ele é importante porque ele cria uma barreira física entre o lúmen aqui do estômago e o epitélio. Por que isso é importante? Porque a gente tem um ambiente muito ácido. Esse ácido ele poderia correr o próprio estômago. Então a gente precisa ter uma certa barreira que evite que esse processo aconteça. O estímulo para a liberação desse muco seria uma secreção tônica que vai acontecendo. Qualquer processo de irritação dessa mucosa gástrica aqui vai estimular a liberação de mais muco. Nós temos células mucosas do colo também, que secretam também aqui o bicarbonato. O bicarbonato é importante para tamponar o ácido gástrico, para evitar um dano aqui ao epitélio. Então, células mucosas superficiais do colo secretam muco e bicarbonato. Esse bicarbonato ele é secretado juntamente com o muco. Então, é uma outra maneira de tentar dar uma melhorada naquele pH, né? Nesse caso aqui, de tentar aumentar um pouco esse pH, tamponando assim o ácido gástrico para evitar um dano epitelial. Olhando um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver as células parietais. Essas células parietais são produtoras de ácido gástrico, que seria o ácido clorídrico, que é importante para ativar a pepsina e também para matar bactérias. E também essas células parietais produzem o fator intrínseco, que é importante porque ele se combina com a vitamina B12 e permite uma melhora aí na sua absorção. Qual seria o estímulo para liberar esse ácido clorídrico e o fator intrínseco? A presença tanto de acetilcolina, de gastrina e de histamina são aí o estímulo para as células parietais aumentarem essa secreção. As células semelhantes às enterocromafins, elas são células que secretam histamina. E a função aqui dessa secreção de histamina é estimular a secreção de ácido gástrico. Quem estimula a célula semelhante à enterocromafin? A própria acetilcolina e a gastrina. Então, elas aumentam a produção de histamina e a histamina aumenta a produção de ácido gástrico. Nós temos também as células principais, que vão secretar pepsinogênio, lipases gástricas
E aqui a pepsina, ela tem como função digerir as proteínas, né? Então, o pepsinogênio vai ser ativado em um meio ácido, vai formar essa pepsina que tem como função digerir as proteínas. A lipase gástrica tem como função digerir as gorduras. Elas vão ser estimuladas, nessas células principais, vão ser estimuladas tanto pela acetilcolina como pela própria secreção de ácido local. Nós temos as células chamadas de células D, que secretam a somatostatina, que tem como função inibir a secreção do ácido gástrico, então dá uma brecada nessa produção excessiva de ácido gástrico. E o estímulo para a sua liberação vai ser o aumento de ácido nessa região aqui do estômago. E nós temos também as células chamadas de células G, que produzem e secretam aí a gastrina, que tem como função estimular a secreção de ácido gástrico. O estímulo para a liberação de gastrina, aqui a gente tem acetilcolina, a presença de peptídeos e aminoácidos nessa região também estimulam essa produção aí de gastrina, que vai levar a um aumento na secreção de ácido gástrico. Então, visto esses tipos diferentes de células, nós vamos observar mais a fundo um pouquinho desses processos de secreção. Nós vamos iniciar pelas células parietais. Então, as células parietais, elas são as principais responsáveis pela produção das nossas secreções ácidas. Então, a substância secretada aqui vai ser o ácido gástrico e o fator intrínseco. E quem é que vai estimular esse processo? A gente tem um estímulo colinérgico vindo da acetilcolina, da gastrina e da histamina. Então, hormônio e também aqui hormônio. Vamos observar como esse processo acontece. É importante observar que toda vez que a gente estiver falando de órgãos que apresentam lúmen, então a gente está aqui no estômago, tem o lúmen do estômago, e aqui eu tenho o líquido intersticial e o capilar. Nós precisamos situar aonde as coisas estão acontecendo. Então, desse lado, voltado para o lúmen do estômago, eu tenho uma membrana chamada de membrana apical ou membrana luminal. É a que está voltada para o lúmen do órgão. Enquanto que desse outro lado eu tenho uma membrana basolateral, é aquela voltada para o líquido intersticial e para os capilares. Vamos observar o que é que nós temos nessas células parietais aqui, lá do estômago. Nós podemos observar que aqui na membrana basolateral nós temos um trocador, um contratransportador de bicarbonato e cloreto. Enquanto que na membrana luminal ou apical, a gente tem uma bomba de próton-potássio, ou bomba de prótons. E nós temos aqui um canal de cloreto. Então, observem o que é que está acontecendo nessa célula parietal. A gente vai ter a água sendo decomposta em íons H+, e OH-. Existe nessa região uma grande concentração dessa enzima, chamada de anidrase carbônica. O que a anidrase carbônica faz? Ela pega o gás carbônico presente nessa célula parietal, une aqui com esses íons OH- e forma um bicarbonato. Esse bicarbonato ele é colocado para fora da célula parietal através de um contratransporte com o cloreto. Então, o bicarbonato vai para esse líquido intersticial, depois para o capilar, em troca do cloreto, e o cloreto entra nessa célula parietal. Esse cloreto, ele pode sair da célula parietal através aqui de um canal de cloreto. E aí o cloreto chega ao lúmen do estômago. Ah, professora, mas para eu formar a secreção ácida, eu tenho que ter o HCl, né? Então, de onde é que vem o H? Esse H vem aqui do próton. Esse próton, ele sai da célula através dessa bomba de prótons, né? Bomba de próton aqui. E aí, ele chega ao lúmen do estômago. O potássio entra e pode sair através de canais de potássio. E continua, assim, a atuação dessa bomba. Então, é um transporte ativo aqui primário. Dessa forma, a gente tem o H+, e o Cl- que vão se unir formando o HCl, que é o ácido. Então, ele vai ser jogado aqui na região estomacal. Uma coisa interessante quando a gente tem a secreção ácida acontecendo.
Essa secreção ela é muito estimulada durante o processo de alimentação para poder estimular a digestão que acontece no estômago, principalmente de proteínas. Quando isso está acontecendo, a gente observa que, ao mesmo tempo que nós estamos jogando o HCl aqui para o lúmen do estômago, nós estamos também jogando bicarbonato para o líquido intersticial e depois para o capilar. Isso leva à chamada maré alcalina pós-prandial. O que seria essa maré alcalina pós-prandial? Possivelmente, depois que vocês se alimentam, portanto, depois do almoço, vocês ficam com sono, vocês ficam cansados, né, dá aquela deprimidazinha. Então, isso está muito associado com essa maré alcalina pós-prandial, porque a gente vai observar uma redução do pH, na verdade, uma redução da acidez aqui do pH sanguíneo, então a gente vai observar uma alcalose que faz com que diminua a atividade cerebral e cause sono. Então é por isso que depois do almoço a gente tem essa sensação de sono, devido a essa maré alcalina pós-prandial. Outras coisas também auxiliam nesse processo de diminuição da atividade corporal depois de um processo de alimentação. Por exemplo, a distribuição do fluxo sanguíneo para a região gastrointestinal, para auxiliar nos processos de digestão, e também o aumento da quantidade de glicose, ela faz com que algumas células do sistema nervoso, que são células que nos deixam em estado de alerta, que elas tenham a sua atividade diminuída, tá? Então, seriam alguns fatores que fazem a gente ter aquele soninho, aquela vontade de dormir, de cochilar depois de almoçar. Vamos observar aqui uma coisa interessante. A gente viu como é que esse ácido gástrico, ele chega ali ao lúmen gástrico, né, ao lúmen do estômago. Isso pode acontecer a partir da ação da histamina, que pode ser liberada devido à presença de acetilcolina e de gastrina. A gente também observa a presença da gastrina, né, que pode ser liberada pela presença de acetilcolina, de peptídeos e de aminoácidos também, e a própria presença da acetilcolina que vem via inervação para esse local. Então, esses fatores estimulam a secreção ácida que a gente viu como acontece. Queria ressaltar para vocês uma coisa em relação à gastrina, porque a secreção da gastrina também é aumentada quando a pessoa toma café, inclusive um café descafeinado, tá? Estimulam aí a secreção de gastrina e aumenta a produção de ácido gástrico. É por isso que o pessoal associa muito os casos de gastrite com o consumo elevado de café. Vamos observar como esse processo acontece. Então, nós temos a via direta e a via indireta. Na via direta, a acetilcolina que vem de inervação, ó, ela chega nessa região da célula parietal, atua em receptores M3, a gastrina, que está aqui, ó, ela chega e atua em receptores para a gastrina, que são esses receptores CCK, que são receptores de colecistocinina, esse caso aqui do tipo B, presentes também na célula parietal, e a própria histamina, que atua em receptores do tipo H2, elas estimulam aqui a desencadear um aumento na secreção de H+, no lúmen do estômago. Então, elas vão aumentar, basicamente, a atividade dessa bomba de próton-potássio, tá? Fazendo jogar mais H+, aqui nessa região do lúmen gástrico. A via indireta é quando a gente observa que a acetilcolina, ela pode atuar nas células semelhantes a enterocromafins, que seriam essas células SL. E ela vai atuar, nesse caso aqui, também através de receptores M3, para aumentar a exocitose de vesículas contendo a histamina. Então, ela vai aumentar a quantidade de histamina disponível para atuar na célula parietal. Isso também acontece com a gastrina. A gastrina pode atuar nos seus receptores CCKB, presentes nessas células aqui semelhantes a enterocromafins, que estão cheias de vesículas contendo a histamina.
E aí ela estimula a liberação de mais histamina que vai atuar nessas células parietais. Mas vamos detalhar melhor esse mecanismo, né? Uma vez que a acetilcolina, a histamina e a gastrina se ligam aos seus respectivos receptores na célula parietal, o que vai acontecer para que a gente tenha aumento ali de secreção de H+ no lumen do estômago? Bom, aqui a gente vai iniciar pela gastrina, tá? A gastrina se ligando ao seu receptor CCKB. A gente vai ver a ativação da via da fosfolipase C. Então, a gente tem o recrutamento de proteínas G do tipo Q. O mesmo vai acontecer quando a gente tiver a acetilcolina se ligando ao seu receptor M3. A proteína G que vai se acoplar aqui é uma proteína G da família GQ. Essas proteínas GQ, uma vez ativadas, né, a subunidade alfa ligada ao GTP ativa a fosfolipase C, que cliva ao PIP2, que é aquele fosfolipídio de membrana, 4,5-bisfosfato de fosfatidil-inositol, em diacilglicerol e IP3. O diacilglicerol, por ser lipossolúvel, fica aqui, ó, ancorado na membrana, enquanto que o IP3, por ser hidrossolúvel, vai se ligar aos seus receptores presentes na membrana do retículo aqui endoplasmático. E aí vai liberar cálcio desse estoque. Aí lembrem que o cálcio, junto com o diacilglicerol, ativam a PKC, e a PKC é uma proteína sinase. Então, a proteína sinase dependente de cálcio. Logo, ela vai fosforilar alvos celulares. A PKC fosforila a bomba de próton-potássio e aumenta a sua cinética de bombeamento. Então, ela consegue jogar mais próton para o lumen desse estômago. Isso aqui a gente viu o efeito da gastrina e da acetilcolina. E o que é que a histamina faz? A histamina, ela se liga aos seus receptores H2, que estão acoplados aí à proteína GS. Então, ela ativa uma via de sinalização diferente. Nesse caso, essa proteína GS ativada, a sua subunidade alfa ligada ao GTP, vai ativar a ciclase de adenilil. A ciclase de adenilil é uma enzima responsável por converter esse ATP em AMP cíclico. E aí, 4 AMP cíclicos ativam a proteína PKA, que é a proteína sinase, dependente de AMP cíclico. A proteína sinase dependente de AMP cíclico, uma vez ativada, vai fosforilar essa bomba de próton-potássio e vai aumentar a sua cinética de bombeamento. Então, imagine, por exemplo, se demorava 1 minuto para essa bomba jogar 5 prótons. Ela fosforilada, nesse mesmo 1 minuto, ela vai conseguir jogar 15 prótons. Então, é isso que a gente fala quando diz que aumenta a cinética de bombeamento dessa bomba de próton-potássio. Então, é por isso que a gastrina, a acetilcolina e a histamina aumentam a secreção ácida. E a gente tem que pensar também o que é que pode parar essa secreção ácida. Se a gente secretar muito ácido, a gente pode corroer essa nossa parede aqui estomacal. Mas existem mecanismos para a gente tentar diminuir esse processo. Por exemplo, as células D, elas secretam a somatostatina, que vai inibir justamente essa secreção do ácido gástrico. E o estímulo é o aumento desse ácido aí no estômago. Como é que isso acontece? A gente vai voltar para aquela mesma figura, só que agora a gente vai olhar para a somatostatina. Ela vai se ligar ao seu receptor, que é o receptor para a somatostatina, e esse receptor, ele acopla a proteína GI. E aí essa proteína GI, uma vez ativada, a subunidade alfa ligada ao GTP de uma proteína GI, inibe a atividade da ciclase de adenilil. Então, a gente vai formar menos AMP cíclico, vai ativar menos PKA, e, consequentemente, a gente vai fosforilar menos essa bomba de próton-potássio. Então, com isso, a gente auxilia na diminuição da produção de ácido clorídrico pelas células parietais. Um outro inibidor também são as prostaglandinas. Então, as prostaglandinas, elas são extremamente importantes fisiologicamente para causar essa proteção ali na região gástrica, na região do estômago. Elas também diminuem essa formação aqui
da secreção ácida através da ligação aos seus receptores, geralmente EP3 ou EP2 também, estão bem envolvidos nesse mecanismo. Eles se acoplam aqui, alguns subtipos deles, tá? Tem vários subtipos. Alguns se acoplam à proteína GI, levando à inibição da ciclase de adenilil, diminuição da formação de AMP cíclico, diminuição da atividade de pKa. Consequentemente, a gente reduz a cinética de bombeamento dessa bomba de próton-potássio. Além disso, as prostaglandinas também aumentam a secreção de muco, e é por isso que, fisiologicamente, elas ajudam bastante na proteção que a gente tem ali para evitar uma corrosão da nossa mucosa gástrica. E as secreções alcalinas? A gente falou de secreção ácida, agora nós vamos entrar na secreção alcalina. Pensando ainda nessa região de mucosa gástrica, nós temos as células mucosas tanto superficiais, como essas células mucosas aqui do colo, que vão secretar muco e bicarbonato para criar aquela barreira física ou para tamponar o ácido gástrico. Geralmente, a irritação da mucosa vai fazer esse processo de estimulação para a produção de muco e bicarbonato. E o que seria esse muco? O muco é uma secreção viscosa formada aí por glicoproteínas chamadas de mucinas, é por isso que ele recebe esse nome de muco. As principais funções do muco são criar uma cobertura protetora da mucosa gastrointestinal e fazer a lubrificação desse conteúdo intestinal. Que a gente não tem apenas a produção de muco na região de estômago, a gente tem na região de estômago e também na região intestinal. A produção aqui pode ser pelas células mucosas estomacais e também pelas células caliciformes intestinais. O estímulo para essa produção de muco vem muito da inervação parasimpática, além da presença de citocinas, inflamação local e também infecção local. Essa secreção alcalina nós podemos observar inicialmente aqui na região de estômago, onde a gente tem células mucosas produzindo tanto esse bicarbonato, né, que cria essa barreira química que neutraliza o ácido, e a gente tem gotículas aqui contendo muco que são liberadas nessa região e criam basicamente uma camada de muco, que seria literalmente uma barreira física contra esse pH gástrico aqui, que é bastante baixo. Um outro tipo de secreção alcalina que nós observamos é produzida pelo pâncreas. Nesse caso aqui, a gente tem os ácidos pancreáticos formando a porção exócrina do pâncreas, as ilhotas pancreáticas formam a porção endócrina, né? E essas células acinares, elas vão secretar enzimas digestivas, e a gente tem as células aqui do ducto também secretando bicarbonato, que entram nessa região aqui dos túbulos e vão desembocar no intestino delgado, na porção inicial do duodeno. Se a gente for observar a secreção de bicarbonato, ela acontece muito mais pelas células ali do ducto pancreático, mas também pode acontecer ali nas células duodenais. Vamos então novamente delimitar primeiro essas estruturas e onde esses transportadores estão. Então vamos olhar aqui para o lúmen do pâncreas ou o lúmen do intestino. Então, se a gente está olhando para o lúmen, essa barreira que nós estamos vendo aqui é chamada de barreira de membrana apical ou membrana luminal. Nessa porção, nós observamos aqui um contratransporte de bicarbonato e cloreto. E nós também temos canais de cloreto chamados aqui de CFTR, que são os canais referentes aí à fibrose cística. Além disso, vamos para o outro lado. Nesse caso aqui do outro lado, como nós estamos voltados para o líquido intersticial e para os capilares, nós vamos observar a membrana, chamada de membrana basolateral. O que é que nós temos aqui? Nós temos um trocador de próton e sódio, nós temos a bomba de sódio e potássio, nós temos aqui também um cotransportador de sódio, potássio, 2-cloreto, que também é chamado de NKCC. Nós temos aqui canais de potássio. Então, observem que
nós temos o gás carbônico entrando nessa célula do ducto pancreático ou na célula do adenal, interagindo com a água, e aí ele sofre a ação da enzima anidrase carbônica, que também está presente nessas regiões. Com isso, existe a decomposição aqui formando o bicarbonato e o próton. O próton sai dessa célula do ducto pancreático ou célula do adenal para o líquido intersticial e depois vai chegar ao capilar em troca com o sódio. O sódio ele entra nessa célula e pode sair através da bomba de sódio e potássio. E aí o sódio ele consegue retornar novamente a essa célula por esse cotransportador, que vai transportar ao mesmo tempo um sódio, um cloreto, um potássio e 2 cloretos para dentro dessas células. E aí o que acontece? O potássio pode sair através de canais de potássio. Nós observamos que o cloreto ele pode sair através desses canais do tipo CFTR, que são canais de cloreto. E a gente observa também que nessa decomposição inicial, o bicarbonato ele é jogado para o lúmen do pâncreas ou para esse lúmen intestinal. E aí a gente tem esse bicarbonato saindo em função de uma troca com o cloreto. Então, o cloreto entra na célula, enquanto que o bicarbonato sai dessa célula. Então, dessa forma, a gente joga o bicarbonato para essa região aqui do lúmen pancreático e intestinal. Como a gente causa uma geração de vários ânions nessa região do lúmen, isso atrai o sódio, que tem carga positiva, mas atrai o sódio através de um transporte paracelular. Então, ele vai passar aqui nesse espaço que existe entre essas células. E quando o sódio passa, ele atrai a água, porque lembrem que o sódio é nosso íon que tem o maior poder de solvatação. Então, ele atrai a água, e a água vem atrás desse sódio. Então, vamos observar o que é que eles elencaram aqui. As células que produzem o bicarbonato possuem uma alta concentração da anidrase carbônica. O cloreto entra nas células por transporte ativo secundário, aqui, e deixa essa célula através do canal CFTR. O cloreto, então, entra na célula novamente, fazendo uma troca com o bicarbonato. Como a gente tem bicarbonato nessa região, carga negativa, as junções comunicantes permitem um movimento paracelular de íons e de água, e os íons negativos nessa região do lúmen atraem a água, atraem o sódio, né, pela via paracelular, e a água segue aí esse sódio. Dessa forma, a gente faz, então, a secreção de bicarbonato. Queria chamar a atenção de vocês para esse canal do tipo CFTR. É um canal que está envolvido na fibrose cística. As pessoas que têm essa doença, elas têm alterações na estrutura desse canal. Então, é um canal defeituoso ou muitas vezes não existe esse canal, o que dificulta um processo de deixar mais aquoso essa região, porque, como a gente observa, a água ela é puxada nesse mecanismo para o lúmen de pâncreas e o lúmen de intestino. Então, essas pessoas, no caso dessas alterações locais, elas vão ter a produção de muco, um muco espesso, mas elas não vão conseguir fazer essa maior fluidez. Então, em relação às alterações nessa região, a gente observa uma obstrução desses ductos menores aí pancreáticos, o que dificulta para elas jogar as enzimas digestivas nessa região intestinal. E quando a gente pensa também que existe esse tipo de canal lá no sistema respiratório, a gente vai ter uma secreção muito grande de muco espesso nessa região respiratória, e esse muco espesso ele não permite o movimento dos cílios que nós temos ali para nos ajudar no processo de limpeza daquele trato respiratório. Então, isso torna essas pessoas muito susceptíveis a terem infecções respiratórias, o que torna a vida delas aí bem complicada. Nós temos também a secreção de cloreto de sódio, que cria um meio aquoso isotônico, importante para causar processos de lubrificação lá nas regiões de intestino delgado e na região do intestino grosso, lá no colo.
Então, nós temos aqui a célula intestinal, seja ela de intestino delgado ou intestino grosso. Nós temos o lúmen, né, a membrana, que é a membrana apical ou membrana luminal, e a membrana basolateral. Nessa membrana apical, a gente tem o canal de cloreto do tipo CFTR, enquanto que na membrana basolateral nós vamos observar canais de potássio, aquele trocador de sódio, potássio e 2-cloreto, que é o NKCC, e a gente observa a bomba de sódio e potássio. Então, aqui a gente vai ter o sódio, o potássio e 2-cloreto entrando na célula através desse cotransporte. O cloreto vai para o lúmen como? O cloreto sai pelo canal de cloreto, CFTR. Como a gente cria esse gradiente aqui negativo, ele atrai o sódio pela via paracelular e aí, consequentemente, a água vem junto. Então, dá aumenta a quantidade de líquido nessa região, que serve aí para lubrificar intestinos. A gente observa o sódio entrando, o sódio que entra sai por esse canal, por essa bomba de sódio e potássio aqui. E o potássio ele consegue sair pelos canais aí de potássio. Então, esse efluxo de cloreto torna o lúmen eletronegativo, atrai o sódio através da via paracelular e a água segue por osmose. Como secreções exócrinas gastrointestinais, a gente vai ter a saliva. Por que a saliva? Porque a saliva é gerada pelas glândulas salivares, que são glândulas exócrinas. É um líquido hiposmódico, então tem menos quantidades de eletrólitos. Os componentes da saliva são a água, os íons, o muco, as enzimas e as imunoglobulinas. Então, aqui, ó, a gente vai ter essas células de defesa do nosso organismo. É por isso que muitos animais, quando se machucam, eles lambem aquela região da ferida, porque na nossa saliva nós temos aí imunoglobulinas. Funções da saliva: facilitar a mastigação, lubrificar o alimento, umedecer a boca, proteger contra os patógenos. A produção nas glândulas salivares, e o estímulo para a produção de saliva ele é muito mais parasimpático, mas também pode ser estimulado pela inervação simpática. Outras secreções exócrinas que a gente observa, né, além dessas glândulas salivares, a presença da amilase salivar, a gente tem o estômago, nessa região de estômago, a secreção de pepsinogênio, que vai ser ativado pelo meio ácido, e gerar a pepsina, importante para digerir proteínas. No intestino delgado, a gente vai ter a secreção de várias proteases. No pâncreas, a gente vai ter a produção e secreção do suco pancreático, que é uma mistura aí de proteases, lipases e amilase pancreática. Como secreção biliar, nós vamos ter os sais biliares, pigmentos e o colesterol. Lembrando que é muito importante essa secreção biliar para a gente fazer a digestão das gorduras. Como secreção mucosa, a gente vai ter também o muco sendo produzido por glândulas salivares, glândulas presentes na região de estômago e na região dos intestinos. É importante a gente observar que existem também os reflexos gastrointestinais. Esses reflexos podem ser curtos ou longos. Os reflexos longos, que vocês podem observar nas setas em cinza, eles são integrados no sistema nervoso central, mas alguns reflexos longos se originam fora do trato gastrointestinal e outros se originam no sistema nervoso entérico. Então, a fase cefálica da digestão, que nos traz uma antecipação, por exemplo, visão do alimento, cheiro do alimento, isso estimula receptores sensoriais que levam mensagens para o nosso encéfalo, que vão estimular, por exemplo, o sistema nervoso autônomo, simpático ou parasimpático, que pode ativar neurônios entéricos, que podem levar à ativação de células musculares lisas ou células exócrinas para fazer mudanças na motilidade gastrointestinal, a liberação de secreções, de bile, síntese e liberação de enzimas digestivas, de ácido e de bicarbonato, entre outras funções. A gente pode ter também outros estímulos, como a distensão, presença de alimento, osmolaridade, acidez, que podem ativar também receptores sensoriais e neurônios lá no sistema nervoso entérico.
e caminhar para essa ativação aqui, ó, fazer uma integração no encéfalo e voltar com a ativação para esses neurônios entéricos. Essas ativações de neurônios entéricos também podem levar à estimulação de células secretoras do estômago e do intestino delgado, que podem levar aí à produção de peptídeos gastrointestinais, que podem levar mensagens para o encéfalo, estimular a fome ou a saciedade, ou também para o pâncreas endócrino, onde a gente vai ter um aumento geralmente de produção de insulina e redução de produção de glucagon, para estimular a captação de glicose pelas nossas células. A gente observa os reflexos curtos que são gerados aqui no nosso sistema nervoso entérico e são aí executados por neurônios localizados inteiramente na parede do trato gastrointestinal. Então, é bem comum a questão da distensão, a mudança de pH local, que demonstra essa mudança de acidez, de osmolaridade, presença de alimento nesse local. Isso faz com que esses receptores sensoriais e neurônios do sistema nervoso entérico ativem esses interneurônios e os neurônios entéricos eferentes mandem mensagens para o músculo liso, para as células exócrinas, para fazer essas mudanças de motilidade e também estimular os processos de secreção. Esses neurônios entéricos podem estimular células secretórias tanto em estômago como em intestino delgado, levar essa produção de peptídeos gastrointestinais que atuam nas células musculares lisas, nas glândulas exócrinas, por exemplo. Outro ponto interessante para a gente observar seriam os hormônios digestórios que nós temos. Conhecemos a gastrina ali produzida no estômago pelas células G. Observamos que o estímulo para a sua liberação é a presença de peptídeos, aminoácidos, também reflexos neurais. Os alvos principais seriam as células parietais e as células semelhantes a enterocromafins, e o efeito primário dela é estimular a secreção de ácido gástrico e também estimular crescimento de mucosa. No intestino, a gente tem colecistocinina atuando, que o estímulo para a liberação desse hormônio seria a presença de ácidos graxos e de alguns aminoácidos. Os alvos primários são a vesícula biliar, o pâncreas e o estômago, e os efeitos da colecistocinina é aumentar, estimular aí a contração da vesícula biliar e a secreção dessas enzimas pancreáticas também. E ela inibe o esvaziamento gástrico e a secreção ácida. A gente observa a secretina, que é produzida aí pela presença de ácido na região do intestino delgado. Os alvos principais são pâncreas e estômago, estimulando a secreção de bicarbonato e inibindo o esvaziamento gástrico e a secreção ácida. Nós temos um hormônio chamado de motilina, que o estímulo para sua liberação é o jejum. Ele tem uma liberação periódica e a cada 1h30, 2 horas. E os alvos primários são os músculos lisos gástricos e intestinal. E a motilina está muito envolvida com aquele estímulo do complexo motor migratório que nós vimos na aula passada. Então, estimular esses movimentos para fazer a limpeza daquele trato gastrointestinal. O peptídeo inibidor gástrico, o estímulo para sua liberação, a presença de glicose, de ácidos graxos e aminoácidos no intestino delgado. Ele atua lá nas células beta-pancreáticas, estimulando a liberação de insulina. É um mecanismo antecipatório, imaginando que a gente vai ter ali uma quantidade de glicose para a gente poder captar para as nossas células. Além disso, ele inibe o esvaziamento gástrico e a secreção ácida também. E nós temos o peptídeo semelhante ao glucagon, que a gente abrevia como GLP-1, que o estímulo para sua liberação é uma refeição mista que inclui aí carboidratos e gorduras. Então, a detecção de carboidrato e gordura lá no lúmen estimulam a secreção do GLP-1. Ele atua principalmente aí no pâncreas endócrino, estimulando também a produção de insulina e inibindo a liberação de glucagon e a função gástrica. Como mecanismos importantes do sistema gastrointestinal, nós temos aí a digestão e absorção de macronutrientes. Só que a gente não absorve o macronutriente na sua forma complexa, a gente precisa absorvê-lo na sua forma mais simples. Como é que acontece essa absorção para os carboidratos? A gente precisa fazer um transporte intestinal
dos monossacarídeos, então, na forma de glicose, galactose e frutose. Não são absorvidos, por exemplo, celulose, fibras, a própria sucralose, que é o adoçante artificial. E esses carboidratos complexos, eles precisam ser quebrados, tanto por amilases e também por enzimas intestinais, para que a gente chegue na forma de monossacarídeo. Então, o passo inicial é começar a quebrar os polímeros de glicose nas suas formas, por exemplo, de disacarídeo, e aí as enzimas vão trabalhando para deixá-los na forma de monossacarídeos. Uma vez que eles estiverem na forma de monossacarídeo, eles podem passar, né, ser absorvidos no intestino delgado por transportadores. Por exemplo, a glicose, ela vai entrar aqui com o sódio pelo SGLT, então ela entra nessa célula intersticial aqui, na mucosa intersticial, e aí ela passa depois para o capilar, né? A gente vai utilizar nesse caso aqui o glúteo. Então começa pelo SGLT e depois ela passa pelo glúteo. Já a frutose, ela entra por um subtipo de glúten inicialmente, depois por outro subtipo de glúten. Então, passo inicial, quebrar os carboidratos complexos nas suas formas de monossacarídeo para absorver através de cotransportadores ou de fusão facilitada. Já as proteínas. A origem dessas proteínas pode ser alimentar, proveniente de células mortas, ou proteínas secretadas, como enzimas e mucos. Nós temos aí endopeptidases, que seriam proteases, proenzimas inativas, que são ativadas na região do lumen gastrointestinal, por exemplo, como a tripsina, a quimiotripsina, que ajudam a quebrar essas proteínas. E nós temos as exopeptidases, que clivam justamente as extremidades desses peptídeos. Então, é a carboxipeptidase e a aminopeptidase. Então, lembrando que as proteínas são essas cadeias de aminoácidos, onde a gente tem uma porção aminoterminal, uma porção carboxiterminal, e nós temos aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Então, essas enzimas aqui, as endopeptidase, elas vão digerir as ligações peptídicas internas. Quem são essas endopeptidases? A gente tem a pepsina no estômago e tripsina e quimiotripsina na região de intestino delgado. Elas quebram sempre essa estrutura de proteína em peptídeos menores. Já as exopeptidases, elas vão quebrar as ligações das extremidades. Então, a aminopeptidase quebram mais para a extremidade amino e a carboxipeptidase quebram para essa extremidade carboxiterminal. E como é que acontece a absorção desses peptídeos? Então, após essa digestão, as proteínas podem ser absorvidas. Aí vai ser principalmente como aminoácido livre, mas alguns dipeptídeos e tripeptídeos, eles podem ser absorvidos. Alguns peptídeos maiores que os tripeptídeos podem ser absorvidos por transcitose. Então, a gente tem as proteínas sendo quebradas em peptídeos. Aí os aminoácidos, eles podem ser cotransportados com sódio, entrar aqui na célula. Pode também ter cotransportador para os di e tripeptídeos, com o próton, através de transportadores aí de peptídeos. E alguns desses peptídeos, eles podem ser transportados por transcitose, passando depois através de outros tipos de transporte, chegando no sangue. Já as gorduras, a gente tem triglicerídeos, colesterol, fosfolipídios e os ácidos graxos. Temos algumas enzimas que são importantes nesse processo de quebra, por exemplo, a lipase, fosfolipase pancreática, colipase. E a gente também tem a presença de sais biliares que vão auxiliar no processo de emulsificação dessas gorduras. A absorção, ela acontece geralmente por difusão simples, mas o colesterol ele precisa utilizar um transportador, que é esse NPC1L1. Então, vamos observar aqui nessa imagem que os sais biliares que são produzidos aqui na região do fígado, armazenados na região de vesícula biliar e são depositados nessa região de duodeno, quando eles detectam uma quantidade de gordura nessa região, são importantes porque eles vão aqui
recobrir, né, cobrir aqui os lipídios. Então, esses sais biliares, eles vão cobrir esses lipídios e criar micelas. Essas micelas, elas são pequenos discos contendo aí sais biliares, fosfolipídios, ácidos graxos, o colesterol, aí mono e diacilgliceróis, tudo nessa região. Depois, a gente tem a ação de outras enzimas aqui. A gente tem as lipases, colipases, que começam a digerir esses lipídios. Então, quebram aqui ó, o triacilglicerol em monoacilglicerol, em ácidos graxos livres. E o que é que vai acontecer em seguida? Então, os sais biliares provenientes lá do fígado cobrem essas gotículas aqui de gordura, então eles recobrem essas regiões, então por isso a gente fala que eles emulsificam, e aí as enzimas lipase, colipase, pancreáticas conseguem começar a quebrar as gorduras em tamanhos menores, então em monoacilglicerol, em ácidos graxos que ficam estocados nessas micelas. Aí essas estruturas menores, como os monoacilgliceróis e os ácidos graxos, eles conseguem passar para a célula do intestino delgado através de difusão. Já o colesterol ele não consegue passar assim, ele precisa passar pelo seu transportador. Esses sais biliares eles podem ser reciclados. E uma vez que a gente tem colesterol, a gente tem esses lipídios que entraram, né? Eles se combinam com até outras proteínas, né? E formam o quilomicron, que é uma lipoproteína. E aí esse quilomicron ele vai ser então removido lá pelo sistema linfático. Então nós conseguimos quebrar e fazer esse processo aí de absorção desses lipídios, gerando os quilomicrons. Dentre as fases da digestão, nós temos a fase cefálica, a fase gástrica e também a fase intestinal. É importante a gente observar que a nossa digestão, ela inicia mesmo antes da gente ingerir um alimento. Como assim, professora? Só de você pensar no alimento, só de você ver um alimento, só de você sentir o cheiro, só de você imaginar, são estímulos para o seu organismo. Então, quando a gente pensa nessa comida, nesse alimento, a gente ativa um reflexo longo, por exemplo, via sistema nervoso parasimpático, através aí, ó, de neurônios parasimpáticos pré-ganglionares do nervo vago, que vão chegar lá no nosso plexo entérico e estimular os neurônios parasimpáticos pós-ganglionares entéricos intrínsecos, né? E neurônios entéricos intrínsecos. E aí, esses neurônios vão estimular diferentes células para começar a produzir secreções e também para começar a fazer a motilidade. Então, antes mesmo de você ingerir o alimento, a gente já começou a produzir as secreções que vão auxiliar no processo de digestão desse alimento. Quando a gente tem aqui alguma distensão local, né, nessa região de estômago, a presença de peptídeos e de aminoácidos, então já uma alteração aqui gástrica, isso estimula também aqui neurônios sensoriais que vão carregar esse estímulo sensorial para esse plexo entérico também. Esse seria um reflexo curto, que vai, então, mostrar para esses neurônios parasimpáticos pós-ganglionares e para os neurônios entéricos intrínsecos que é preciso também dar uma resposta a esse processo inicial de distensão ou de presença de algum nutriente ali. E aí eles vão estimular diferentes células-alvo para também aumentar os processos de secreção e de motilidade local. Quando a gente pensa nesses processos de digestão, a gente tem a fase da digestão química, onde a gente vai utilizar secreções, por exemplo, de amilase, lipase e salivar. A gente também tem a digestão mecânica, onde a gente vai ter a mastigação auxiliada pela língua, pelos lábios e pelos dentes. E a gente tem a deglutição, que ela vai acontecer através de um ato reflexo. Então, na hora de deglutir, o que a gente vai observar é que a língua vai empurrar esse bolo alimentar, que vai tocar na região do palato mole, e também essa língua empurra esse bolo alimentar contra o palato mole e contra essa porção final da cavidade oral. Isso estimula esse ato de deglutição.
E aí, nesse caso, a gente observa o papel da epiglote, que vai fechar essas passagens da nossa via aérea, e dessa forma o bolo alimentar ele consegue passar pela região de faringe e chegando na região de esôfago. E aí a gente consegue, esse bolo alimentar, ele vai, através dessa movimentação que acontece nessa região, ele vai passando também com o auxílio aí da gravidade. Então, a gente tem uma série de movimentação dos músculos presentes nessa região de esôfago que vão empurrando esse bolo alimentar até ele chegar aqui na nossa região de estômago. Quando o bolo alimentar ele passa do esôfago aí para o estômago, ele começa a ser quebrado também, né? Então a gente traz aí aminoácidos, peptídeos, que ao chegar nessa região estimulam neurônios sensoriais entéricos. Esses neurônios sensoriais entéricos, eles vão então gerar alças de resposta. Vamos observar aqui. Em a gente tem que o alimento e os reflexos cefálicos, ó, que vem aqui via nervo vago, eles estimulam a secreção gástrica, estimulam a secreção, por exemplo, de gastrina, de histamina e a secreção ácida. A gastrina, como nós observamos, ela é importante porque ela estimula a secreção ácida, tanto atuando direto na célula parietal, né, ou indiretamente atuando aqui nas células semelhantes das enterocromafins, que produzem a histamina, que atua na célula parietal. Esse ácido aqui, que foi jogado no lúmen do estômago, ele estimula a secreção de pepsinogênio, por exemplo, que vai ser quebrado aí em pepsina, e a pepsina auxilia na digestão das proteínas. E o aumento desse ácido também estimula a produção de somatostatina. E a somatostatina, que está aqui, ó, essa somatostatina, que é produzida pelas células D, ali da mucosa gástrica, ela diminui a atividade das células que produzem, por exemplo, das células semelhantes a células enterocromafins, que produzem a histamina. E aí isso diminui a atividade aí da célula parietal. A somatostatina também inibe a célula parietal e, consequentemente, reduz os níveis de ácido clorídrico sendo jogado no lúmen estomacal. Então, a somatostatina, estimulada pela produção ácida, é um sinal de retroalimentação negativa que modula aí a liberação de ácido e de pepsina no estômago. Essa fase intestinal, ela inicia quando o quimo ele se move para o duodeno. E aí ele vai desencadear tanto reflexos neurais como reflexos endócrinos. Então, o quimo chegando nessa região do intestino delgado, isso pode levar a um estímulo para o sistema nervoso entérico que vai criar alças de retroalimentação negativas para diminuir, por exemplo, a secreção ácida. Porque se o alimento já chegou no intestino, não precisa estar aumentando a secreção lá no estômago, né? E também alças de retroalimentação negativa para a motilidade gástrica, para diminuir essa motilidade gástrica, porque o intestino é o nosso local de maior absorção. Então, a gente precisa de tempo para conseguir ir absorvendo esses nutrientes. Então, esse quimo chegando aqui na região de intestino delgado também, se na sua composição tiver uma solução hiperosmótica, ele pode ativar algumas células endócrinas. Se tiver carboidratos, pode levar à ativação do peptídeo inibitório gástrico ou do peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1, que pode, por exemplo, antecipar informações para iniciar a secreção de insulina, ou essas ações podem criar alças de retroalimentação para esses processos que nós vimos anteriormente. Se tiver nesse quimo que chegou ao intestino delgado, gorduras e proteínas, isso pode estimular a produção de colecistocinina, que pode estimular a secreção de enzimas pancreáticas. Se tiver muito ácido o quimo, quando chegou ao intestino delgado, isso pode causar lesões no intestino. Então, essa acidez local estimula a secreção de secretina, que é um hormônio que vai estimular a secreção pancreática de bicarbonato, que vai gerar uma neutralização desse ácido. Então, a gente observa várias
atividades integradas dentro dessa fase intestinal, todas visando melhorar o processo de absorção e diminuir aí qualquer possível lesão nessa região. Para a gente finalizar, um quadro onde a gente observa o papel desses órgãos, dessas regiões aí do trato gastrointestinal. Então, nós iniciamos estudando um pouco sobre a cavidade oral e esôfago. Nós temos nessa região secreção de saliva pelas glândulas salivares, digestão de carboidratos, a gente tem ação de amilase salivar, não temos absorção, e a motilidade a gente vai ter principalmente estimulado pela mastigação e pelo reflexo da deglutição. Quando nós chegamos aqui na região de estômago, a gente observa uma grande quantidade de secreção de HCl, de pepsinogênio, de lipase gástrica, de muco, bicarbonato, de gastrina, histamina, entre outros. A gente tem processos de digestão, principalmente de proteínas e pouco de gorduras. A absorção pode acontecer de algumas substâncias lipossolúveis, como o álcool e o ácido acetil salicílico. E a motilidade, uma mistura peristáltica e movimentos de propulsão. Quando nós chegamos na região de intestino delgado, a gente também observa uma grande quantidade de secreções, de enzimas, de muco, diferentes hormônios como colecistocinina, secretina, peptídeo inibidor gástrico, enzimas e bicarbonato, bile, que vai vir aqui, né, sendo jogada a partir lá do fígado. Nesse local a gente tem digestão em maior quantidade, polipeptídeos, carboidratos, gorduras, ácidos nucleicos, a questão da digestão. E a absorção, aminoácidos e pequenos peptídeos, monossacarídeos, ácidos graxos, monoacilgliceróis, colesterol, bases nitrogenadas, água, íons, minerais e vitaminas. A motilidade, mistura e propulsão, principalmente por segmentação, e nós temos algumas peristalses também. Intestino delgado, o intestino grosso, quando nós chegamos, secreção de muco, principalmente ali pelas células caliciformes, digestão nenhuma, exceto aquelas que são causadas aí pelas bactérias locais, a absorção de água, minerais, vitaminas, íons, né, pequenas moléculas orgânicas produzidas pelas bactérias intestinais, e a motilidade, uma mistura segmentar, movimentos de massa por propulsão. Então, a gente consegue observar os locais anatômicos que nós estudamos, os processos de motilidade, de secreção, de digestão e absorção que nós estudamos na nossa aula de sistema gastrointestinal. Bom, turma, então nós chegamos ao final dessa videoaula sobre o sistema gastrointestinal, onde nós finalizamos aí demonstrando os processos de secreção e as fases da digestão.